Summer Sunshine. Eu fiquei um tempo sem assistir Lacorne. A última que eu assisti foi Promok, né? Que eu já falei sobre ela aqui também no canal. Eu queria ver uma coisa diferente, uma Lacorne legal, com uma história interessante, e eu achei essa. Tem muita coisa que acontece. Mas primeiramente, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e já vai deixando seu joinha também. Então, vamos lá. Won Fo-mai é uma menina de 15 anos que está na escola. Ela é rica, né? Os pais são ricos. O pai trabalha bastante, a mãe tem muitos eventos pra ir, no caso. E ela passa bastante tempo sozinha, né? Às vezes conversa com as empregadas da casa, com quem ela tem muita simpatia. Só que ela não tem amigos. Tem um amigo dela que é a única pessoa que sabe lidar com ela. E ele é um ótimo amigo pra ela, o único amigo dela. Até aí tudo bem. Ela é uma pessoa que não leva desaforo pra casa. Ela não vai atrás de problemas, mas se o problema vai atrás dela, ela não deixa esse problema simplesmente sair, né? Ela é barraqueira mesmo. Se alguém vir tentar brigar com ela, ela briga mesmo. Uma coisa que se percebe é que ela não vai atrás da briga. E se a briga vai atrás dela, ela briga. Um certo dia, ela estava querendo chamar a atenção da mãe dela, porque o pai dela trabalha o dia todo. A mãe dela vive em eventos com amigos, vive saindo com amigos. Eu não entendi o que a mãe dela faz, mas tudo bem. Ela deve ser uma socialite. A mãe dela vive saindo, tem vários eventos. E a mãe dela não passa muito tempo com ela. E ela, às vezes, quer tentar chamar a atenção da mãe dela. Fazendo umas coisas que ela não deveria fazer, só pra mãe dela poder ir atrás dela. Pra poder ficar junto com ela, né? Um certo dia ela tava chateada porque a mãe dela tinha saído. Tinha ido fazer uma viagem. E o pai dela tava em casa. E o pai dela resolveu levar ela pra uma volta. E levou ela pra uma fazenda que ela costumava ir quando ela era criança, que ela brincava com um amigo dela. Aquele que é o único que sabe lidar com ela. Ela não lembrava que ele era um amigo dela de infância. Ela só foi lembrar quando ela chegou lá. Que esse amigo dela ele é filho do amigo do pai dela. Os pais dele são amigos. E nisso ele vai lá levar ela pra dar uma volta, pra conhecer esse lugar. E quando ele chega lá, ele descobre que eles estão tendo problemas financeiros e estão prestes a perder a fazenda. Aí nisso ele ajuda. Ele dá uma quantia muito grande de dinheiro pra poder quitar isso, porque o dono da fazenda, que é um amigo do pai dela, o cara meio que passou a perna nele. Aí nisso ele tem que pagar o negócio e tal. Aí eles prestes a perder tudo. Ainda bem que o pai dela foi visitar, ele foi lá e ajudou, já deu um dinheiro, porque é rico, né? Tem dinheiro. Teve dinheiro, pegou dinheiro pra ajudar eles, né? Na fazenda, pra não perder a fazenda. Tudo bem até aí. Eles voltam pra casa, tudo fica certo, mas aí depois, um certo dia, tá ela e o pai dela só. E nisso ele leva ela pra essa fazenda de novo e fala pra ela ficar uns dias lá, pede pros donos de lá, né, que é o amigo dele e a esposa dele, pra tomarem conta dela enquanto ele resolve uns problemas. Aí depois ela liga pra mãe dela, ela não entende muito bem o que tá acontecendo. E ela vai liga pra mãe dela e a mãe dela fala que não sabia nem que ele tinha deixado ela nessa fazenda. A mãe dela não sabia de nada, O que não faz sentido, né? Aí o que ela faz? Ela foge da fazenda e vai atrás do pai dela, volta pra casa dela pra saber o que tá acontecendo. Chegando lá, ela vê que tá tudo bagunçado e jogado. Ela ouve um barulho de tiro e quando ela vê, tá o pai dela lá com a arma na mão, como o que se mostra que como se ele tivesse atirado na própria cabeça, né? É o que mostra que parece, é o que parece ser. Depois um amigo do pai dela vai atrás dela e vê que ela tava lá na casa e vê ela cheia de sangue e ele vê o que aconteceu. Só que aí fala que morreu também a mãe, só que a mãe não mostrou ela morta lá. Esse amigo do pai dela, ele lembra que eles tiveram uma conversa pedindo pra ele cuidar dela, né? E ele queria casar o filho dele com ela. Ele queria ter certeza que ela teria alguém pra cuidar dela.
Ele fez o amigo dele prometer que ia casar o filho dele com a filha dele. Só que acontece mais, vamos lá que acontece mais. Ela fica de luto, né? Ela fica chateada por um bom tempo. Esse amigo dela, ele fica bem do lado dela, né? Ele ajuda ela demais. Ele é a única pessoa que ela confia, que ela consegue ficar junto, que ela consegue se divertir, que ela consegue esquecer das coisas ruins, deixar as coisas ruins passar e lembrar que existe um começo, que as coisas boas ainda vão acontecer. Ele é o único que faz ela se sentir assim, bem. Só que um dia ela causa alguns problemas, né? Porque as pessoas procuram briga com ela e ela briga mesmo. E ela sendo a pessoa de fora, ninguém acredita nela. A única pessoa que fica do lado dela mesmo é o amigo do pai dela. Mas aí ela acaba ficando de mal com a esposa dele. Um dia tá ela e o Piety. E eles chegam bem na hora que eles estavam falando de um assunto que esse amigo do pai dela estava conversando com o pai dela. Um assunto que eles estavam conversando que era sobre casar os filhos deles. E ele falou que ele prometeu que ele ia casar os filhos dele, além de ter prometido que ia cuidar da filha dele também. Aí ele comenta com a esposa dele, aí chega os dois, o Anfamai e o Ati. Eles descobrem e ela fica feliz, porque ela já reparou que começou a gostar dele, né? Ela fica feliz, ela começa a querer ficar atrás dele. Aí nisso ele começa a odiar ela, uma coisa que eu acho que não faz sentido nenhum. Ele começou a odiar ela a partir dali, porque ela começou a ficar atrás dele, querendo falar que ele era dela. Porque o pai dele tinha feito uma promessa pro pai dela. Pulando um pouco a história, porque já está longa demais até aqui, ela ficou atrás dele, ela falou uma mentira, e depois ele saiu de casa, ele tava bêbado, ele tinha acabado de chegar em casa os amigos deixaram ele em casa. E ele também tava bêbado justamente porque ele tava chateado pelas coisas que estavam acontecendo e por causa dela, da Anfamai. E aí, depois que ela fica atrás dele, tem uma discussão lá, os pais e tal também, junto com ela. Ele sai de casa, pega o carro e ele vai querendo ir direto pra Bangkok, né? Aí nisso ele sofre um acidente de carro. Ele fica um bom tempo no hospital. Só que nisso todo mundo começa a culpar ela e odiar ela ainda mais. E esse amigo do pai dela, que tá cuidando dela, ele fala que é melhor ela voltar pra Bangkok pra poder estudar lá. Estudar lá e fazendo as coisas, até as coisas lá na fazenda Sacomari. Aí nisso ela foi. Ela foi pra Bangkok, ficou lá 6 anos, terminou a escola, fez faculdade, se formou em agricultura e... Não, ela não queria voltar. O que acontece é que ela queria fazer os negócios dela. Só que esse amigo do pai dela, ele também visitava ela bastante, né? Bem frequentemente, quando ela tava em Bangkok. Ele fala pra ela que ela tem que aprender umas coisas primeiro pra não fazer tudo sozinha. Que é melhor ela ter umas instruções, aprender mais. E nisso ele fala pra ela voltar pra fazenda. E ela já fica com a cara, né? Como? Voltar pra fazenda? Todo mundo me odeia. Ela já pensa assim. Realmente é isso. Ele tenta amenizar, falar que não, que ninguém lembra do que aconteceu, tudo bem. Nisso, quando ela volta, ele não pôde estar em casa, ele teve um compromisso de última hora, ele teve que ir passar uns 3 dias fora pra poder resolver uns negócios lá. Não sei, mas são os negócios. Ele teve que resolver. Nisso que ele foi resolver as coisas, ela chegando lá, todo mundo foi bem assim, né? E ela realmente mudou. No caso, ela não vai atrás de problema. Ela não é a troublemaker. Ela quer ficar em paz. Realmente, ela amadureceu. Mas todo mundo ao redor, não. Porque ninguém perdoou ela, ninguém tava nem aí. Tava do mesmo jeito que assim que ela saiu. Todo mundo tratando ela do mesmo jeito, como se ela fosse realmente um monstro, a pior pessoa do mundo, que todo mundo quer longe. Sendo que na verdade nunca foi assim. Ela só foi uma menina mimada. Beleza. Ela chega lá, ela vê o Ati. Chegou lá, ele tava de cadeira de rodas. Ela começou a se culpar.
né? Ela ficou muito mal, ela já se culpava pelas coisas que tinha acontecido naquela época. E ela queria fazer as coisas, né, diferentes. Ela queria poder recompensar pelo que ela tinha feito com ele. Mas nisso ele faz ela fazer um monte de trabalho, um monte de coisa que ela não deveria fazer, coisa mais pesada, trabalho bem pesado. O pai dele, né, que é o que tá cuidando dela, não tá lá pra ver o que tá acontecendo. Que é bem ruim, né, porque ela acaba sofrendo porque a única pessoa que tá do lado dela não tá lá pra ajudar ela. E não deixam ela ficar dentro de casa, mandam ela ficar num lugar abandonado da fazenda. E não deixam ela comer, não deixam ela fazer um monte de coisa. Eu fiquei, meu pai, que é isso? E tudo bem, mas aí depois ela descobre que na verdade ele anda assim. Eu olhei e fiquei, peraí, não entendi porque ele odeia tanto ela assim. Ele sofreu, mas ela era uma criança. Aí depois eu não entendi mais nada. Mas aí tudo bem, as coisas começam a ficar interessantes sim. Mas eu vou contar só até aí, né? Porque eu contei muita coisa. Mas aí realmente é muita história, muita coisa que acontece. E é isso, né? É muita coisa que acontece. E ela é bem injustiçada mesmo. Porque, na verdade, as coisas que ela fez, ela era uma criança, ela tinha 15 anos. E é bem infantil as coisas que ele faz com ela. Que, no caso, a única pessoa que mudou foi ela. Todo mundo ao redor continua igual. Todo mundo continua infantil. Eu olho dessa forma, né? Mas é assim, é uma história... Eu tô gostando, né? Eu quase dropei no primeiro episódio, mas eu pensei, não, eu vou assistir. Aqui tá mostrando que a história é interessante, então deixa eu ver mais um pouco, porque faz tempo que eu não vejo Lacorne. A última que eu assisti foi Promoc. Eu quero ver Lacorne de novo. E eu acho que é legal sim. Eu vou terminar ainda, eu ainda tô na metade. Tô na metade, aconteceu muita coisa. É 1h30 cada episódio, tem que ter um pouco de paciência. Mas é legal. Gente, esse é o vídeo de hoje. Eu queria comentar sobre essa Lacorne que eu tô assistindo. Me causa algumas dúvidas, mas eu tô gostando sim. Eu acho que existe muita injustiça, né? Um monte de Lacornes são assim, bem dramáticos, muita história e muita injustiça com os personagens. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um like nesse vídeo, já se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.